Bom dia, boa tarde, boa noite. Leitura comentada do livro Homem Integral, autoria de Joana de Angelis. Estamos estudando o terceiro capítulo, cujo título é A Busca da Realidade, e na seção Autodescobrimento. É importante lembrar, antes de fazer a leitura de hoje, que a mentora nos colocou alguns valores que são importantes destacar. E esses valores ela vai falar detalhadamente de cada um deles e hoje nós vamos falar particularmente do segundo que ela destacou. Então ela diz que para essa aventura do autodescobrimento, nós precisamos desenvolver, ter certos valores éticos e morais. Ela lista o primeiro, coragem. A coragem para se decifrar. Segundo, a confiança no êxito. Terceiro, o amor como manifestação elevada. E o último e quarto, a verdade acima dos caprichos ceitistas e grupais. Então, pensando nesses valores, ela já falou do primeiro, que é da coragem de se autodescobrir, e agora ela começou a falar, e hoje nós vamos adentrar essa leitura, da confiança no êxito. Eu vou ler o último parágrafo que nós estudamos para poder contextualizar e depois a gente já faz a leitura de hoje. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, que é o segundo que eu falei, né? O segundo valor ético. Então, o esforço deve ser acompanhado pela confiança na vitória, no sucesso, né, no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Então, é isso. Nós, naturalmente, temos essa propensão de pensar o que eu vou ganhar com isso. E aí, no caso, a pergunta é: quando eu busco meu autoconhecimento ou autoencontro comigo mesmo, o que eu ganho com isso? Essa é a pergunta, né, que ela está dizendo, porque é natural do ser humano a gente investir para ganhar, porque nós vamos investir tempo, esforço, o que eu ganho com isso? Boa pergunta, né? Uma pergunta para vocês. O que vocês ganham com isso se autoconhecendo? Vamos deixar essa pergunta, depois a gente discute, né? A gente reflete e discute aqui no grupo, porque para quem está acompanhando no YouTube, nós fazemos a leitura comentada e depois nós fazemos, e não gravamos, né? Uma roda de conversa. Aqui só a leitura, mas depois nós temos a reflexão. Vocês podem refletir sozinhos, mas a discussão acontece depois da nossa leitura. E quem quiser participar está convidado. É só mandar um recadinho aí, né, nos comentários do vídeo que eu passo o link, tá bom? Todas as quartas-feiras, às 7 horas, das 7 às 8. Então, na leitura de hoje, continuando, a mentora vai dizer: certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário. Há ocasião para semear, empreender, e momento ou outro para colher, ter resposta. Então veja, o que ela está dizendo? Na vida, tudo tem o seu tempo certo, não é? E a vitória, o êxito, o triunfo não vem antes do tempo. Eu só consigo o êxito naquilo que eu estou realizando depois de um processo, e esse processo envolve preparação do terreno, semeadura, cuidado, para então ter uma colheita adequada. Então, nós podemos sim investir para ganhar algo, mas esse investir para ganhar envolve trabalho. E o autoencontro, o autodescobrimento não é diferente. Nesse processo de autodescobrimento, eu vou ter que trabalhar duro, para eu conseguir recolher os louros desse trabalho. Aí ela diz: o que se não deve temer
é o atraso dos resultados, perder o estímulo porque os frutos não se apresentam, ou ainda não trazem o agradável sabor esperado. Ela está aqui tentando nos estimular ao seguinte: pode ser que nós esperemos um resultado mais rápido. Quantas vezes na vida nós não fazemos algo esperando um resultado rápido, imediato, e esse resultado não vem? Então, o que nós não podemos é perder o estímulo de nos autoencontrar, porque nós não estamos colhendo o resultado imediatamente. Pode ser que os resultados nesse processo de autoencontro eles possam demorar um pouquinho mais. Pode ser que o resultado que eu encontre não seja a minha expectativa, porque muitas vezes nós colocamos expectativas, mas que o fato de demorar um pouquinho para colher os resultados, ou os resultados não ser exatamente o que eu esperava, não pode fazer com que nós nos desestimulemos dessa busca. Pode ser que essa busca, esse autoencontro, neste momento, não produziu os resultados esperados porque eu ainda não estou pronto. Pode ser que esse tenha sido o primeiro passo de um processo e eu vou continuar passando por outros processos. O que nós não podemos é desistir. Quantas vezes nós estamos numa jornada e achamos que ela chegou no fim, mas não é o fim, né? Tem um ditado que diz que tudo dá certo no fim. Se não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Então pode ser isso, pode ser que ainda a gente não esteja no fim. Só que quem sabe disso? Muitas vezes a gente acha que chegou, nós não sabemos. Então, para que as situações de não ter os resultados esperados, que não seja para nós um fator de desestímulo. Aí ela continua: repetir o tentame, né, a tentativa, com a lógica dos bons efeitos, conservar o entusiasmo são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades, sempre maiores quanto mais aplicadas. Então, ela está dizendo o seguinte, que a vida nos apresenta situações em que a gente vai ser convidado a nos conhecer e muitas vezes a gente não consegue os resultados esperados, por quê? Porque o que a vida espera da gente, ou aquilo que a gente tem que responder à vida, é ter várias possibilidades para resolver o mesmo problema. Isso faz com que a gente cresça também. Então, pode ser que não colher os resultados na hora possa ser bom. Aí, assim, o que a gente vai conseguir pensar de metáfora para isso que ela está dizendo? Uma coisa que eu consegui pensar foi a seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas os melhores vinhos do mundo vêm de vinhedos que tem uma situação que acontece que é bem interessante. Que quando eles vão cuidar ali, né, da videira para a próxima safra, eles tiram todos os galhos de baixo da videira. Só vai ficar lá em cima. E quando a gente tem vinhos que vêm de vinícolas que não tem essa preocupação com a qualidade do vinho, mas com a quantidade, muitas vezes não há essa poda. Por quê? Porque se não houver a poda, tem mais galhos e vai dar mais frutos. Então você pode ter mais frutos, mas a qualidade dos frutos é diferente. Porque os vinhos de boa qualidade, você tem menos frutos, até você tem frutos bastante, mas você tem só lá no fim, né, lá no alto da videira, mas a qualidade, a doçura, o sabor, né, a qualidade daquele fruto é muito melhor. Então eu pensei isso em metáfora, né, por conta disso, que muitas vezes as situações vão nos apresentando na vida e a gente tem esses galinhos, um monte de galinho que vai bifurcando ou dividindo a nossa energia. Então nós precisamos ir podando esses galhos, e podar esses galhos é o quê? É as tentativas diversas que nós vamos fazendo e vou vendo esse caminho não deu certo, poda esse galho. Esse não deu certo, poda outro galho.
até que nós vamos conseguir chegar num caminho que está bem mais elevado, que está bem mais no alto, e aí sim eu vou conseguir alcançar o fruto mais doce, com o sabor esperado, com a expectativa, mas isso vai demorar, vai demandar esforço da minha parte, cuidado, porque eu tenho que podar os caminhos que não deram certo. Eu tenho trabalho para ficar escolhendo, mas vai valer a pena, porque o fruto é muito mais doce. Pensei nessa metáfora. Depois vocês comentam aí o que vocês acharam. E lembre que a gente está no item 2, né? Falando, comentando junto com a mentora sobre a confiança no êxito. Então, por que precisa desse valor da confiança no êxito? Porque quem não confia no êxito desiste no primeiro obstáculo. Desiste assim que tenta uma vez e não consegue o resultado. Então, por isso que esse valor da confiança no êxito é importante. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. Persista, persevere. Aí ela continua. Ao lado do recurso da confiança no êxito, aprofundando-se o sentimento de amor. Olha o que ela está dizendo. Eu estou saindo do segundo valor, então tinha o primeiro valor, que é a coragem de se autodescobrir. Aí foi para o segundo valor, que é a confiança no sucesso, confiança que tudo vai dar certo. E agora ela está dizendo assim, agora nós vamos para a terceira, né? Porque ao lado dessa confiança de que tudo vai dar certo, aprofunda-se o sentimento de amor. Ou seja, quando eu confio em mim mesmo, quando eu confio em Deus, na vida, quando eu realmente entendo as situações que me chegam e o tempo certo das coisas, eu estou aprendendo a amar as coisas, as situações, a mim mesmo, aos outros, a Deus, a natureza. Então é por isso que ao lado dessa confiança vai nascendo esse sentimento de amor, esse sentimento de interesse humano que ela fala, né? Porque nós somos nessas relações, então esse sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma, ou seja, em retribuição ou em resposta a esse sentimento de amor que vai surgindo nessas relações, qual o resultado disso? Respeito por si mesmo, afeição à própria pessoa como ser importante que é no conjunto geral. Então, esse sentimento de amor para com tudo tem como resultado um sentimento de amor para comigo. Então, à medida que eu vou desenvolvendo essa aventura do autoencontro, com esses valores, que é a coragem, então eu vou para o autoencontro com coragem. Encontre o que eu encontrar, eu vou ter coragem de olhar isso de frente, entender o que eu sou, como eu estou e como eu posso ficar melhor. Aí aqui, no caso da coragem, muitas vezes eu fico pensando, né? Muitas vezes nós temos medo de olhar para as nossas sombras. Porque quando nós vamos com coragem para o autoencontro, por que é importante essa coragem? Porque eu preciso olhar para as minhas sombras de frente. E aí tem um filósofo, um psicólogo, que ele diz assim, se você, porque você vai nos porões da sua consciência, você vai lá para o subconsciente, para o inconsciente não, mas lá para os porões da tua consciência. E lá você vai encontrar o quê? Aquilo que ficou bem escondido, que você não quer que apareça, ou seja, suas sombras, né? Então, se você lança a luz às suas sombras, encara ela de frente, entenda que suas sombras, seus defeitos, as questões que você precisa melhorar, né? Então, é melhor você enxergar a sua sombra e encará-la de frente do que se você negar a sua sombra e ela te atacar por trás. Porque não se engane, essa é a fala do psicólogo, todo mundo tem sombra. Ou você identifica essas sombras e encara ela de frente,
ou você vai ser atacado pelas costas. Então, aquele que nunca tem nada, que é perfeito, que isso, que aquilo, vai ser atacado pelas costas, pelas sombras, porque nós estamos num mundo, num grau evolutivo em que todos nós temos sombras. Então, é a coragem. Depois ela falou da confiança. Então, quando a gente parte, né, da coragem inicial, para iniciar essa jornada, para nos encarar diferente, mas às vezes quando a gente nos encara, às vezes não sempre, quando nós nos encaramos frente a frente, mesmo que eu tenha tido coragem de encarar frente a frente a minha sombra, eu não quero ver minha sombra. Trabalhar para que essa sombra seja vencida, ou seja, para lançar a luz a essa sombra, é além de trabalhoso, além de me dar, né, um certo trabalho, vai ser doloroso. Então, muitas vezes, o início desse processo de encarar as sombras, eu não vejo os resultados, porque está sendo um processo doloroso. Mas esse processo doloroso, aos poucos, eu vou sanando. E quando eu conseguir chegar no final, resolver essa questão dessas sombras em particular, aí sim que eu vou ver o efeito ou o resultado. Só depois do processo todo concluído. Então, ele pode demorar. Mas quando eu chego ao final desse processo, e tem os resultados esperados, que é lançar luz sobre essa sombra e me tornar melhor, ser maior do que essa sombra, ou seja, tirar a sombra da sombra, porque é isso, né? Lançar a luz sobre ela, eu vou me tornar uma pessoa melhor e isso vai ser satisfatório. E quando isso for alcançado, dentro, né, desse enredo, com certeza eu vou ter desenvolvido um valor muito importante, que é o auto-amor, é disso que ela está falando. Ao lado da confiança surge o sentimento de amor, de interesse humano, de interesse na participação do grupo social, que eu sou uma pessoa importante, eu me valorizo, isso é o auto-amor. E isso só se dá nesse terceiro passo da busca por mim mesmo, entender quem eu sou, a que vim, o que eu vou fazer, para onde vou. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, e tentando se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. E não é verdade? Na atualidade a gente não diz que falta amor, falta respeito, não é? E talvez falta amor e falta respeito pelo outro, por quê? Porque falta amor e falta respeito por mim mesmo. Porque tudo que eu faço com o outro, na verdade, acaba tendo reflexo e é reflexo daquilo que tem em mim. O que eu critico no outro, muitas vezes, e todas as vezes, tem em mim e eu escondo. Então é mais fácil eu ver no outro. Então isso tem a ver com a nosso autoencontro, que a partir do momento que eu encaro essas sombras de frente, eu vou ver que aquilo tem em mim, né? E aí eu vou gerar mais respeito e empatia com o outro. Então é verdade que talvez a falta de sentimento, de empatia e de amor com o outro responde por muitos desatinos na nossa sociedade. A violência, a guerra, a corrupção. Aí ela diz, tem razão, aqueles que pensam dessa forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. Então ela está dizendo sim, a falta de amor ocasiona muitos problemas, mas é um pouco mais profundo que isso. Tem a ver, inclusive, com o discernimento dos valores humanos. O que é o discernimento? Discernimento é saber reconhecer e diferenciar quais são os valores humanos, ou seja, os valores que nos qualificam como seres humanos. E ela continua. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental.
Então, veja, esse questionamento do que é um valor essencialmente humano, ele pode estar um pouco invertido entre o que é essencial e o que é secundário. Então, as pessoas não têm clareza sobre os valores, e isso gera o quê? Sensações, né? Digamos assim, as sensações têm mais valor, sensações minhas, talvez a minha satisfação tenha mais valor do que o meu senso de dever, por exemplo. Né? Porque muitas vezes quando eu cumpro o meu dever, isso não é uma coisa agradável para mim, não é assim? Nem sempre. Então depende de o que você acha essencial. Essencial é você ser verdadeiro com você mesmo ou você ter boas sensações, vamos dizer assim. Quer ver um exemplo? Pensa numa pessoa perseguida, sei lá, por um regime político, alguma coisa, por um idealismo. Então ela está respondendo à consciência dela. Mesmo que ela seja presa, que ela seja torturada, né, numa situação assim hipotética, se ela está, como é que se diz, lutando por aquilo que ela considera que é o dever dela, vai ser muito melhor do que ela negar aquilo que ela acha que é um dever e ficar com o corpo sem ser torturado, ou seja, com uma satisfação pessoal, com a sua integridade física, né? Porque a consciência dela vai gritar. Então é nesse sentido. Então tomar cuidado com a satisfação só das sensações. E quando eu penso na satisfação das sensações, eu estou invertendo o que é essencial e o que é secundário. As sensações, as boas sensações, o prazer físico, o conforto, é secundário. Enquanto o dever, que é a nossa satisfação de consciência, é primário, é mais essencial. E na sociedade moderna a gente vê isso um pouco invertido, não é mesmo? Aí ela continua, relegando-se a plano inferior as expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor que não embrutece nem violenta. Então ela está dizendo o seguinte, que quando eu vou para essa expressão mais essencial de sentimento e não para satisfações puras e simples humanas, para esse senso de dever, essas expressões da emoção vai estar ligado com o quê? Aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é ético, aquilo que é nobre. E aí sim, eu estou expressando uma forma de amor. E essa forma de amor para mim mesmo, para os outros e para a vida, jamais embrutece e nem violenta. Interessante, né? Bonito isso. Então, na semana que vem, então acabou nossa leitura comentada de hoje. Na semana que vem ela vai falar vai fechar essa questão da experiência do amor nesse sentido, né? O amor, essa experiência do amor é essencial para o autodescobrimento. Sem auto-amor, eu não consigo me autodescobrir. Por quê? Porque a hora que eu olho para dentro de mim, eu preciso olhar com muita empatia, com muita compreensão, e isso só com muito amor. É isso, gente. Tenham uma ótima semana. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Até quarta-feira que vem.